Olá pessoal, eu sou o professor Drauzio, essa é a segunda temporada da aula 24. Nessa aula de hoje eu vou mostrar como criar a procedure de manter estoque. Essa procedure ela insere e remove quantidades no estoque. E também ela insere o estoque movimentado. Vou abrir meu SQL Server Express 2012, conectar, vou em Databases, Professor Drauzio, Programabilidade, História de Procedures. Na aula passada nós fizemos a procedure de inserir produto. Nessa aula de hoje nós vamos começar a trabalhar com o estoque. Então vamos criar uma nova query. Botão direito em Professor Drauzio, New Query, uma nova consulta onde eu vou escrever meu script. Vou aumentar o zoom aqui embaixo. Vou seguir as aulas anteriores, que é a estrutura de tratamento de exceção e transação. Então essa é a estrutura mínima que tem que ter. Eu vou minimizar aqui o Object Explorer e vou subir um pouco para ganhar mais espaço no meu visual aqui. Então, criar uma procedure, um procedimento com qual nome? Aqui eu coloco o nome que eu quiser, então eu vou chamar de estoque. Pessoal, em vez de falar estoque inserir, eu vou chamar de estoque manter. Quem já fez faculdades deve ter ouvido muito professor de banco de dados falar assim, manter, manter. O que é manter? Inserir, alterar, excluir, consultar. São as operações. Manter o registro dentro do banco de dados. Por que eu vou chamar de manter? Porque nessa procedure eu vou inserir, se existir, eu vou alterar. Então eu vou fazer um ou outro. É uma procedure um pouco mais complicada, um pouquinho diferente dessa que eu fiz até agora. Aqui eu vou colocar os parâmetros de entrada. Quais são os parâmetros de entrada? Então vamos lá olhar na tabela TBL Stock. Vou nas colunas. Essa é a minha tabela de estoque. Aqui eu tenho que passar a filial, o produto e a quantidade. Então na filial 1, o produto mouse eu quero colocar 10, quero tirar 10, quero colocar mais 5, quero colocar mais 8, e assim vai indo. Então quais são os parâmetros? Os parâmetros são essas três variáveis, o ID da filial, o ID do produto e a quantidade. Passar o ID da filial, que é do tipo inteiro, o ID do produto, que também é do tipo inteiro, e a quantidade, que é do tipo inteiro. Lembrando que os tipos têm que ser os mesmos que a tabela recebe. Então, se a minha tabela aqui está falando que ela vai receber um inteiro e um inteiro, significa que na procedure, os tipos que vão ser os parâmetros de entrada tem que ser o mesmo da tabela. Bom, aqui embaixo, então, eu tenho o tratamento de exceção, que é o try, e o catch aqui embaixo, e a transação, que é o trans, e o commit trans, que eu já comentei bastante nas aulas anteriores, acredito que eu não preciso mais ficar falando. O que é o primeiro passo que eu vou fazer? Eu vou fazer uma verificação. Se o produto existir naquela filial, por exemplo, eu quero colocar o mouse na filial 1, ele já existe? Já. Então eu altero ele, coloco ou tiro naquele estoque. Se ele não existe ainda na minha tabela de estoque, eu vou lá e adiciono aquele produto na minha tabela de estoque. É assim que é a inteligência dessa procedure. Então vamos fazer um if, vamos verificar se existe esse produto na tabela. Como é que é se em inglês? Se é if, se. Mesma coisa que a gente fez até agora, exists, select, ID do produto, da onde, from da onde, da tabela de estoque, onde, where. Eu preciso comparar aqui a filial e o produto, não é só o produto, tá pessoal? Porque esse produto pode estar em outra filial. Então, onde o ID da pessoa filial for igual ao parâmetro que estou passando e o ID do produto for igual ao parâmetro que eu estou passando. Pessoal, para conseguir mostrar legal, eu vou ter que dar um Enter aqui para vocês conseguirem visualizar. Então, select o ID do produto, from da tabela de estoque, onde a filial for essa e o produto for esse aqui, ó. Aqui fecha o parênteses, vou fechar outro parênteses aqui, ó, do if. Ó. Tá vendo? Eu estou fechando esse parênteses do if aqui, ó. Então, vocês podem deixar uma linha só. Ele vai verificar, ele vai dar um select na tabela de estoque. Se ele achar, ele vai trazer o ID do produto. Onde for a filial que eu estou passando aqui em cima, ó, essa filial aqui, e esse produto aqui, ó.
Então vai lá, ó, na filial de bebedouro tem um mouse. Então se ele trouxer qualquer registro aqui, normalmente ele vai trazer um só, não pode trazer mais que um, né? Porque pela estrutura que nós temos de tabela, como é chave primária esses campos, ele não vai encontrar dois na mesma tabela. Só se você tiver feito errado aqui a consulta. Então, se ela existir, esse cara aqui vai falar assim, opa, verdadeiro, existe já, Drauzio, não precisa inserir, pode alterar. Tá? Então, se existir, begin end. Aqui, ó, eu vou fazer o alterar. Se não, como é que é o se não em inglês? Else. Se não, begin end. Aqui eu vou fazer o inserir. Então, como é que vai ficar o nosso alterar? Alterar em inglês, update, a tabela de estoque, set, a quantidade dentro da tabela igual. Se eu estou alterando, pessoal, é porque já existe, não existe. Então eu tenho que pegar a quantidade que está lá dentro já, mais isso que eu quero colocar. Então, quantidade mais a variável que eu quero colocar. Isso aqui, ó, ele vai preservar o que está lá dentro da tabela de estoque já e vai colocar mais, vai somar. Então, por exemplo, se eu tiver 10 lá, vai estar 10 aqui nessa variável que é o que está lá dentro. Mais um, por exemplo, que eu passei 11. Ele pega esses 11 aqui e coloca dentro da tabela. E aí eu tenho que pôr o where. O where é o mesmo where aqui do exists que eu fiz, ó. Onde a filial for essa e o produto for esse. Então, vou colocar aqui o where. Olha lá. Então aqui em cima, estou passando a filial, o produto, ou seja, aqui na filial 1, o produto mouse, que é o 5, eu quero colocar mais 10 nele. Então ele vai verificar, existe o mouse na filial 5? Existe, vai cair aqui dentro, caiu aqui dentro, atualiza a tabela de estoque, seta a quantidade do mouse igual a quantidade que já existe mais o que ele passou lá em cima, onde for a filial 1 e o produto for o mouse. E está pronta a parte de alterar. Vamos fazer o inserir agora. Quer dizer, aqui, ó, começa aqui, ó, begin é começo, end é fim, tá? Então, se ele for alterar, ele vai fazer o que está aqui. Se não, ó, else, se não, começa o else aqui e termina aqui. Então, o que eu colocar aqui dentro é o que vai ser executado se não existir. Inserir, em inglês é insert, dentro é int, a tabela de estoque. Aí eu quero passar o quê? Eu quero passar o ID da pessoa filial, quero passar o ID do produto e quero passar a quantidade. E quais valores eu quero colocar dentro de cada um desses campos? Então vamos lá, opa, Drauzio, o primeiro é filial, o que você quer colocar dentro dele? Eu quero colocar essa filial que eu estou mandando aqui, ó. E esse produto que eu estou mandando aqui, essa quantidade. Então, arroba ID pessoa filial, vírgula, arroba ID produto, vírgula, arroba quantidade. E pronto. Então, quando eu insiro, quer dizer que não existe ainda, eu estou colocando esse produto dentro do estoque e ele vai ser colocado. A próxima vez que passar, por exemplo, coloquei o mouse, não existia ainda, opa, o mouse não existe, ele vai vir e vai inserir. A próxima vez que ele for usar o mouse, ele já vai existir, ele vai vir e vai alterar. E daí para frente ele fica alterando a quantidade para cima ou para baixo. Se você vender, ele tira. Se você comprar, ele coloca. Ah, mas como é que eu sei quando eu vendi? Isso aqui você pode mandar negativo, por exemplo. Ó. Se a quantidade for menos 5, ele vai vir e vai alterar aqui, por exemplo. Ó. Quantidade, vamos supor que tem 10. 10, aí você mais menos 5, quer dizer, estou mandando menos 5, ele vai tirar 5 do 10 e vai jogar o 5 aqui. Então você vai trabalhar aqui na quantidade para saber se você está colocando ou removendo. E a parte básica da nossa procedura de estoque está pronta. Então vou fazer só o select aqui no final. Como não tem nenhum autoincremento, nada, eu vou pegar o ID do produto mesmo. Ó. Eu vou fazer um select aqui no final para devolver um código lá para fora. Select as return. E está feito. Prontinha. Legal, né? Só faltou um detalhe agora, que é o extrato do nosso estoque. Tá? Então, nessa procedure aqui, além de mexer com o estoque, eu vou ter que fazer uma outro códigozinho aqui dentro. Para quê? Vocês lembram que a gente fez essa outra tabela aqui, ó, que chama estoque movimentado? Essa tabela aqui, ela é uma tabela que ela mostra toda a movimentação do estoque. Por exemplo, toda vez que eu for inserir um registro,
essa tabela aqui vai lá e vai falar assim, ó, o Drauzio não, no caso eu não coloquei o usuário, né? Se você quisesse colocar o usuário, você poderia colocar outras informações, mas no caso, o estoque foi movimentado na filial 1, o produto foi o mouse, a quantidade foi 5, hoje, dia 1 de 1 de 2012, foi um crédito, entrou, foi um ED entrou. Tá? Ou aí você tirou, o estoque na filial 1, o mouse, a quantidade foi -2, que dia que foi? Dia 2 do 1. Então você vai montando um histórico, você vai fazendo um extrato do seu estoque. Por que isso? Principalmente quando você está fazendo um sistema pela primeira vez, se for o seu primeiro sistema, com certeza você vai esquecer de alguns detalhes e esse estoque vai desbalancear nos primeiros dias. E até você perceber, aí por esse extrato você vai lá na tela, fiz uma movimentação na tela, tinha que ter baixado o estoque. Vai lá no extrato, aqui não baixou, aí você vai lá e ajusta. Enfim, o extrato ele te ajuda a terminar, refinar o seu projeto no começo. Uma vez que você ajustou isso, nunca mais vai dar problema. Esse extrato vai ficar lá mais para você visualizar quando entrou e saiu as mercadorias, a data e tudo mais. Então vamos registrar essa inserção. Se eu inserir ou se eu alterar o estoque, eu tenho que registrar esse movimento aqui na tabela de movimentação de estoque. Quais são os campos que ela precisa? Então esses são os campos. Esse autoincremento, ele vai guardar, vai se incrementar sozinho. A filial já tem lá em cima, lembra que eu passei a filial, o produto também passei, a quantidade eu também passei, a data e a hora, eu vou pegar a data e a hora do servidor com uma funçãozinha aqui dentro do SQL Server mesmo. E esse cara aqui, ó, entrou e saiu, vai ser o esse entrou e o S saiu, né, que é um caractere de 1, uma letrinha só para a gente identificar. Tem gente que gosta de colocar crédito e débito. Crédito quer dizer que entrou, débito quer dizer que saiu. Aí tanto faz, fica a gosto. Eu vou pôr de entrou, S saiu, que fica fácil de eu explicar para vocês. Então esse cara aqui, ó, que é o único que eu não tenho ainda, eu vou achar ele baseado na quantidade. Se a quantidade minha for negativa, quer dizer que está saindo, S de saiu. Se a quantidade for positiva, quer dizer que entrou. Então vamos fazer uma variável aqui, ó. Logo depois do alterar, do inserir, vou declarar uma variável aqui, ó. Declare arroba entrou, saiu, que vai ser um caractere de 1. E aí, baseado nessa quantidade aqui de cima, ó, se ela for negativa, eu vou colocar um S de saiu. Se ela for positiva, eu vou colocar um E de entrou. Então vamos lá. Ó, vamos fazer um ifzinho normal aqui. Ó. Se if a quantidade for menor que 0, quer dizer que estou tirando do estoque. Então eu vou setar, quero colocar o conteúdo nessa variável entrou, saiu, igual a S de saiu. Então, se for menor que 0, quer dizer que está saindo. Ó. Se não, se for 0 ou maior que 0, 0 eu também vou considerar que está entrando. Tá? Então, eu vou colocar E de entrou. Normalmente, nunca vai acontecer de passar a quantidade de 0 para o estoque. Não tem sentido você alterar o estoque passando 0. Você não vai fazer nada nele. Mas tudo bem, se por acaso for 0, eu vou colocar o E de entrou. Tá vendo? Então, se for menor que 0, saiu. Se não, entrou. Feito isso, agora eu vou fazer o insert aqui da parte de movimentação. Então, vou só comentar aqui, ó. Movimentação de estoque. Essa partezinha aqui, ó. E aqui embaixo eu coloco assim, ó. Fim da movimentação. Só para fazer uma regiãozinha aqui dentro. Então, vamos lá. Vamos inserir na tabela de movimentação. Insert. Dentro. Into. TBL. Estoque movimentado. Quais campos eu quero colocar? O ID da pessoa filial, o ID do produto, a quantidade. Eu vou dar um Enter para ficar melhor para vocês visualizarem, ó, vírgula, Enter. Então aqui vai ser a data e a hora. E aqui entrou, saiu. E fecha parênteses. Deixa eu ver se eu consigo jogar tudo para a linha de baixo, que aí fica mais legal. Olha lá, fica melhor assim, ó. Então inserir dentro da tabela de estoque movimentado, esses campos são todos os campos dela. Quais valores? Values. Então vamos lá, o arroba ID da pessoa filial. O que é esse cara aqui? Estou passando lá em cima, gente, ó. Nos parâmetros de entrada eu tenho o arroba ID da pessoa filial, o arroba ID do produto e a quantidade. Então estão os três aqui. Então arroba ID pessoa filial, arroba ID do produto e arroba quantidade. A data e a hora. A data e a hora eu posso pegar uma funçãozinha que me devolve a data e a hora.
Como é que é essa função? Chama pegar data, get, que é pegar em inglês, date, abre e fecha parênteses. Essa funçãozinha é uma função da SQL Server que ela vai no relógio do servidor, pega a data e a hora lá no momento e coloca aqui. Tá? Então ela pega a exata data do momento. Tem gente que trabalha assim, pega a hora no computador do cliente, lá do usuário, e manda essa hora lá para o servidor para inserir. E você corre um risco, porque se o usuário mexer na hora do computador dele, se ele agir de má fé e volta a hora, põe para frente, você está trabalhando uma hora errada. Aqui não, aqui no servidor, é difícil as pessoas terem acesso ao servidor, então a hora do servidor vai estar sempre correta. Então ela vai pegar a data do servidor. E por último, se entrou ou saiu, que é essa variável aqui que nós fizemos, aqui em cima, que é o S ou o E. E está pronto o insert do estoque movimentado. Então aqui ele vai pegar e vai registrar que nessa hora agora, por exemplo, dia 19/1, às 11 horas da manhã, ele está inserindo, ele entrou 10 do produto mouse na filial 1. E assim ele fica fazendo esse extrato do estoque. Então, lembrando que toda vez que você fizer um update na tabela de estoque ou um insert na tabela de estoque, obrigatoriamente você tem que fazer esse insert de estoque movimentado, não pode esquecer. Tá? É um extrato, é um log, ele guarda, ele rastreia todos os passos do estoque. Aí se você esquecer de colocar ela, você depois não tem como validar seus dados. Fica um pouquinho mais difícil de você encontrar um problema no seu estoque. E está pronta a nossa procedure de estoque. Vamos dar uma repassadinha então, ó. Criar um procedure chamado estoque manter, manter porque tem o inserir e o alterar dentro dela. Então quero manter, quero colocar ou alterar ou remover quantidades no estoque. Os parâmetros de entrada, que é filial o produto e a quantidade. Aqui eu tenho o controle de transação e de exceção. Então o primeiro passo é verificar se existe o produto. Ó. Se já existe esse produto no estoque nessa filial, então ele vai lá, se está usando a função if, que é se, e exists, que é aquela que a gente usou em quase todas as procedures. Se existir, ele faz um select na tabela de estoque, ó, e vai ver se naquela filial, por exemplo, filial 1, tem aquele produto que eu estou passando. Se ele encontrar, ele retorna verdadeiro. Se ele retornar verdadeiro, quer dizer que ele vai entrar aqui dentro. Se ele entrar aqui dentro, quer dizer que ele já existe, então eu vou alterar o que existe. Então eu vou fazer um update, alterar na tabela de estoque, setar a quantidade igual a ela mesma, mais o que está vindo lá de cima dos parâmetros. Então eu preservo o que tem e coloco o que eu estou mandando de fora. Onde for aquela filial e aquele produto. Se não, ó, pessoal, aqui esse end é o fim, ó. Todo begin tem um end, né? Começo e fim. Então isso aqui é o begin do if, se for verdadeiro. Se não, quer dizer que não existe ainda o estoque, aquele produto no estoque. Aí ele vai adicionar aquele produto no estoque, ele vai fazer um insert na tabela de estoque, aquela filial, aquele produto, aquela quantidade e os valores que estão vindo lá de cima como entrada na procedure. Beleza, alterei ou inseri, vou registrar a movimentação. Então, cria essa variável aqui apenas para pegar a letrinha. Como eu não passo se está adicionando ou removendo, pela quantidade eu sei. Então, se a quantidade for menor que zero, ó, esse símbolo aqui é o símbolo de menor. Ó. Então, se o que está do lado de cá for menor que o que está do lado de cá, quer dizer que a quantidade for menor que zero, então está saindo, está negativo, estou tirando essa quantidade de estoque. Se não, está entrando, estou adicionando no estoque. Só fiz essa jogadinha para marcar se entrou ou saiu. E aí eu faço o insert na tabela de estoque movimentado. Então vou lá, inserir dentro da tabela de estoque movimentado, a filial que é, o produto que é, a quantidade que é, a data e a hora que isso está acontecendo e se está entrando ou se está saindo. E os valores eu tenho lá no parâmetro de entrada desses três, que é a filial, o produto e a quantidade. Essa é uma função do SQL Server para pegar a data e a hora atual do servidor, que é onde esse SQL Server está instalado. E a variávelzinha que eu ajustei aqui em cima falando se está entrando ou saindo. Terminou, eu dou o select, que eu sempre faço em todas as procedures. Estou devolvendo o próprio ID do produto, que veio lá em cima, falando que é retorno. Se der algum erro, ele vem cair aqui no cat, que é o tratamento de exceções. O cat vai desfazer, quer dizer, ele vai desfazer tudo isso que ele fez aqui para cima, inserir, alterar, qualquer coisa que ele fez aqui para cima ele desfaz e dá uma mensagem de erro. Se não der erro, se der tudo certo, ele vem nessa linha aqui, ó, e comita, ele efetiva tudo que ele fez, ele efetiva o insert ou update e fala que deu tudo certo. Vai lá, coloca os registros na tabela de estoque movimentado e finaliza. Ok, pessoal, vamos executar. Vou vir aqui no... Ó,
Clica fora, porque se você tiver marcado, por exemplo, aqui, ele vai dar erro aqui. Então você não pode ter nada marcado. Clica aqui no cantinho para o cursor ficar piscando aqui. Vai em execute, clica em executar. E aí ele deu a mensagem, comando completado com sucesso. É importante lembrar que essa primeira procedura de estoque que eu estou mostrando é uma que eu vou usar agora para inserir estoque e talvez em algumas telas. Mas com certeza durante o decorrer da segunda temporada eu vou ter que criar outras procedures que movimentam o estoque. Tá? Por exemplo, quando você finaliza um pedido, ele vai alterar a situação do pedido finalizado, vai ter que remover o que está no estoque lá reservado e vai ter que vir, tirar do estoque e vai ter que registrar o estoque movimentado. Então nós vamos ter umas procedures maiores aí no decorrer do projeto. Mas para começar, para vocês começarem a entender como é que funciona o estoque, eu fiz essa primeira aqui para a gente colocar alguns produtos no estoque hoje via procedure. Então ela está criada, vamos visualizar aqui a minha procedure, vou aqui, vou fechar. Vou vir aqui em Databases, Professor Drauzio, História de Procedures. Então ela ainda não apareceu, vou dar um botão direito aqui, Refresh, para atualizar os objetos aqui que estão sendo exibidos aqui nesse momento. E apareceu aqui a minha Procedure Estoque Manter. Vamos colocar alguns produtos no estoque. Então vamos lá em Professor Drauzio, botão direito Nível Carry, vou criar uma nova carry para rodar o script da Procedure. Ctrl Shift R para quê? Para pegar tudo isso que eu criei agora e trazer para a memória aqui do meu computador, trazer os objetos para ele ajudar a gente no IntelliSense. Na hora que eu estiver procurando, ele me ajuda. Então apertei o Ctrl Shift R. Então vamos dar um select na tabela de produtos primeiro, selecionar tudo da tabela from TBL produtos, para ver quais produtos eu tenho. Ó, tem esses produtos aqui, ó. Mouse, teclado, monitor. Eu preciso de uma filial também, então selecionar tudo from TBL filial. Então quero ver quais filiais eu tenho. Olha lá. Nesse caso aqui no meu só tem as 5, tá? Que eu acredito eu inseri, excluir, então no final da história acabou ficando só as 5. Então eu tenho a filial 5, ó, vou executar tudo. Ó, clico fora e aperto execute e vai trazer os dois selects que eu fiz. Então eu tenho a filial 5 e tenho o produto, por exemplo, 1, que é o mouse. Então vamos lá. Executar a USP estoque manter, filial 5, que é que eu tenho, produto 1, que é o mouse, e a quantidade, quantos eu quero colocar? Eu vou colocar 10 mouses. Antes de executar essa linha, vamos dar um select na tabela de estoque para ver se tem alguma coisa. Select, from TBL, estoque. Vou grifar e vou executar. Tá vazio, não tá? Não tem estoque nenhum, ó. Então agora eu vou executar minha procedure. Então grifei ela, execute. Olha lá, ele me retornou o ID do produto. Ó, o produto é 1, ele me devolveu 1, ó, tá vendo? Então deu certo. Se eu der um select agora na tabela de estoque, olha lá, tá falando para mim, ó, na filial 5, o produto 1, que é o mouse, eu tenho 10. Ah, legal. E agora? Eu quero colocar mais 5. Então, ó, vou repetir ela aqui embaixo e aqui na quantidade, que é o último parâmetro. Então, ó, lembrando, ó, aqui é a filial, aqui é o produto e aqui é a quantidade. Quero colocar mais 5. Se eu grifar e executar, olha lá, ele falou que o retorno deu certo, devolveu o código do produto. Vou grifar o select de estoque aqui agora e vou executar. Olha lá, ó, então na filial 5, o produto 1 tem 15. Ah, mas eu quero tirar 10 agora, como é que eu faço? Então vou lá, na filial 5, produto 1, eu quero tirar 10. Então como é que eu faço? Menos 10, ó. É só colocar aqui o símbolo de menos na frente. Tá vendo? Eu colocando menos, ele vai subtrair. Grifei, executei. Aqui ele falou que deu certo, ó. Então vamos ver o select agora. Ele estava 15, tem que estar 5 agora, né? Olha lá que legal, ó. Opa. Filial 5, produto 1, ficou 5 agora. E aí, agora vamos ver um detalhe, hein? Será que ele está registrando o movimento, todo o movimento que ele fez? Então o que eu fiz, pessoal? Entrou 10, ó. Depois entrou mais 10 e depois saiu 10. Então, tá vendo? Na tabela de estoque eu não tenho como saber isso. Eu sei que lá dentro do estoque, nesse momento do mouse, eu tenho 5. Mas quando ele entrou, quando ele saiu, eu não sei. Agora, com aquela tabela de estoque movimentada que nós fizemos, ó,
estoque movimentado, vou dar um select, tudo na tabela de estoque movimentado, vou executar. Olha que interessante, ó. Eu sei que esse aqui é o ID dela, tá? A chave primária dela tem que ter uma chave primária. Então, é um autoincremento, ele vai se virar sozinho. Olha lá, ó. Qual que é a filial? Ó? Todos na filial 5, os 3 que eu fiz. Qual que é o produto? Todos são mouse. Quantidade, 10 entrou, 5 entrou e menos 10 quer dizer que saiu. Tá vendo? Tá menos aqui. Se eu quisesse tirar o menos, eu posso até tirar. Tá? Eu deixo ele aqui só para... E aí os horários, ó, tem os horários que cada um entrou, ó. Então aquele get date, olha lá, 19/1/2014, às 11h02h39, depois às 11h03h09, às 11h03h44, tá vendo? Então eu tenho registradinho certinho os horários, a filial, o produto, a quantidade, tudo que aconteceu. E aí tem gente que prefere fazer, por exemplo, aqui, ó, duas dicas, né? Como é uma temporada, a segunda temporada, ainda não incrementei tanto. Aqui você pode criar um tipo de origem, por exemplo. De onde que está vindo esse estoque? Está vindo da tela de compras, está vindo da tela de vendas, está vindo... Então você cria um tipozinho, uma tabela tipo, e coloca as possíveis origens, os possíveis locais dentro do seu sistema que pode mexer no estoque, e aqui você registra. Você pode colocar também usuário, se você quiser. Tá? Se você tiver o controle de usuário sem no seu software, você pode colocar o usuário que fez esse ajuste. Tá? E aí você vai incrementando. Então, essa tabela de movimentação realmente, de estoque movimentado, é o extrato do estoque. Para você, de repente, precisar fazer uma auditoria ou precisar fazer uma validação do seu estoque, você por aqui sabe o que aconteceu. Então, termina aqui a aula de manter estoque. Para a próxima aula, quem quiser já ir fazendo, nós vamos começar a parte de estoque reservado.